vendedor ou tirador de pedido? Qual a realidade da sua equipe? O mundo das vendas é um desafio para qualquer empresa. Isso é um fato. E entre esses desafios que compõem o mundo das vendas, eu tenho uma equipe de vendedor ou eu tenho uma equipe de tirador de pedido? Essa ideia do tirador de pedido, só para você entender um pouco melhor, ela remete lá no início dos anos 60. Por quê? Houve uma época em que as empresas passaram, a partir do momento que elas tinham produção eficiente, elas geravam venda, porque a demanda era muito grande. Então, quando você tinha demanda alta, era só você produzir que ia vender. Só que a comunicação era difícil. Não tinha internet, telefonia era mais complicada, tinha que ter um vendedor que ia lá fazer o quê? Tirar o pedido. Depois disso veio o advento da qualidade, então tem a qualidade, tem o produto, você vai vender. Depois, qualidade, ter a oferta e automaticamente gestão de custos. Se tivesse um custo viável, qualidade e disponibilidade, você ia vender. Não precisava se preocupar. Depois dessa época, veio o advento da comunicação, da publicidade. Então quem comunicava bem, gerava um brand, vendia muito. E um pouco também de tecnologia, de controle, de gestão. Um exemplo bom disso é a Brahma. Por quê? Quando ela foi adquirida pelo grupo, acho que na época nem chamava Ambev ainda, o que eles passaram a fazer? Eles controlavam o estoque do meu cliente. Ou seja, eu ia lá, eu como Ambev, vendia para o cliente, controlava aquele estoque e avaliava o tempo médio em que ele gerava um próximo pedido. Avaliava o consumo médio que ele teria e automaticamente, quando estivesse acabando o estoque dele, colocava um vendedor na porta para falar: Senhor João, dono da padaria, quantos engradados de Brahma você quer hoje? Automaticamente, aquela venda ia acontecer, porque existia uma demanda no mercado pelo produto, existia um marketing que gerava essa demanda, existia uma disponibilidade e automaticamente uma necessidade do cliente de comprar aquele produto. Então, nesse caso, ela conseguia gerar essas vendas simples e exclusivamente através de um tirador de pedido. Que é diferente de um vendedor consultivo, que é aquele cara que gera uma demanda no cliente através de uma técnica de venda, por exemplo, spin selling, onde você faz perguntas de situação, entende o que o cliente tem, entende o problema dele, entende a implicação que aquele problema gera e mostra para ele que o seu produto é a necessidade para a solução daquele problema que ele tem. Então você aumenta a consciência, aumenta a percepção de dor, gera para ele uma demanda daquele produto. Agora, por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Existe hoje no mercado uma ideia de que se eu fizer um bom funil de venda e gerar lead, eu vou conseguir vender. Sim, você vai. Por quê? A internet gerou um acesso a possíveis clientes muito grande. O que eu tenho notado hoje em dia? As empresas estão fazendo o quê? Elas geram muitos leads, jogam para o funil, esse funil ele vai qualificando esses leads e quando chega lá no final para o closer, que seria a última fase, ele simplesmente tem que fechar, ele tem que tirar um pedido. Porque gera tanto lead na operação que com essa quantidade de lead eu não preciso me preocupar em vender. Eu só tenho que selecionar os leads corretos. Isso para mim é tirar pedido. Na realidade tem um pouquinho de filtro ali, de seleção, mas é basicamente tirar um pedido. Por quê? Eu sempre tive muita dificuldade no começo da Pró-Estado em venda. Era o meu maior gargalo. Conhecimento técnico, estrutura, capacidade, tudo eu tinha. Só que vender era difícil. Procurei ajuda com amigos, procurei ajuda com profissionais, tentei contratar cursos, consultoria, fui para São Paulo assistir palestras de vendas e sempre eu tinha um problema na minha operação de vendas. Até eu conhecer o Spin, que foi um amigo meu chamado Breitler, que na época era diretor comercial de uma empresa, e ele me apresentou o livro Spin, então mudou o cenário. Quando eu fui assistir palestras, eu vi Spin tudo quando as pessoas apresentavam técnicas de venda. Aquilo ele mudou a minha percepção de como apresentar um produto. Aquilo me tornou mais vendedor. Porém, o que virou a chave mesmo foi quando uma pessoa falou para mim o seguinte: a venda começa quando você recebe o primeiro não do cliente. Porque até você receber o primeiro não, é só um pedido que você está tentando tirar. Quando você recebe o não, que você começa a converter aquilo ali de fato numa venda. E isso é um ponto que eu tenho sentido falta no mercado. Para vocês terem uma ideia, esse livro aqui, ó, Receita Previsível, até trouxe esse assunto porque eu estava avaliando algumas coisas nele. Ele tem um framework que ficou famoso, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tem esse framework aqui que ficou famoso porque ele fala sobre a ideia de você calcular a quantidade de visitantes no site, verificar o que isso converte em lead qualificado, de lead qualificado e aprovado, você vai para uma oportunidade qualificada, qualifica, aquece esse cara um pouco mais, filtra, aumenta o nível dele de percepção do problema, né, a consciência dele, e depois disso, você fecha a venda. O que acontece nesse cenário? Você começa a trazer muito lead para a operação, porque você acha que o problema é o lead,
Cada vez mais você vai jogando lead dentro daquele funil. O vendedor que está ali na ponta, ele entende o seguinte: eu não preciso me preocupar com a conversão da venda. Se eu não vender nesse lead, eu acelero, dispenso esse lead rápido e vou para o próximo. Entendi, qualifiquei esse lead, passo para a próxima etapa do funil e pego o próximo lead. Virou uma linha de produção que não é um problema quando ela é bem pensada. Quando eu tenho indicadores e acompanho se de fato os meus SDR, pré-vendas, ou vendedor ou closer, estão de fato entendendo a necessidade do cliente, avaliando a possibilidade de vender, ou se eles estão simplesmente ofertando algo, o cliente quer, ótimo, passo para a próxima etapa. Não, dispenso ele e vou para o próximo. No começo, isso é muito tranquilo. Por quê? Você está num mar de oportunidades. Então as frutas estão todas baixas. A gente costuma brincar que tem uma árvore, você tem que colher uma fruta. Enquanto ela está no alcance da sua mão, ótimo, é fácil de pegar. Esses são os leads que estão alcançáveis. Então eu tenho uma árvore aqui de leads que se interessaram pelo meu produto. Eu tenho uma árvore de leads que compram da concorrência. Eu tenho uma árvore de lead que consumiu o meu conteúdo. Eu tenho uma árvore de lead que visitou meu site. Então essas árvores, eu vou coletando o máximo de fruto baixo, jogo no funil, o funil avalia, tira aquele que tem pouco interesse, acelera para colocar o máximo de cara interessado possível, acelera para colocar o máximo de cliente ou potencial cliente acelerado lá no final do funil com o closer. Só que isso, para mim, gera uma preocupação. Será que eu não estou desperdiçando vendas? Será que na hora que acabar esse oceano de frutas alcançáveis, o próximo nível na árvore, eu não vou ter que gastar mais, ter um custo de aquisição de cliente mais alto para pegar esse fruto e colocar na minha cesta, no meu funil? E isso pode tornar inviável a operação? Isso tem me preocupado em alguns clientes e eu queria compartilhar com vocês. Eu queria compartilhar essa ideia de que você deve se preocupar. Se o seu funil de vendas é eficiente, ou ele é um funil de massa, você está atirando para tudo quanto é lado, joga lead para dentro do funil, seleciona os melhores naquele mar de leads e, a partir daquilo ali, eu gero venda em cima daqueles que interessados no meu produto. E eu não necessariamente qualifico minha equipe, crio estrutura de vendas, crio script, avalio os números de vendedores comparando um com o outro para ver qual que é o que tem mais capacidade de venda e aquele que está só tirando pedido. Se eu não tiver uma estrutura dessa bem planejada, bem sistematizada, eu posso estar jogando dinheiro fora. Eu posso estar desperdiçando bons leads que no futuro vão fazer falta. E a gente sabe que um lead desperdiçado numa operação de venda é muito difícil voltar. E isso se dá pelo fato de que nem todo mundo está preparado para entender que venda começa no primeiro não. Agradeço quem ficou até aqui. Não se esqueça de dar o like, curtir o vídeo e, aproveitando, segue a gente nas redes sociais para você acompanhar os vídeos mais dinâmicos do dia a dia. E se você quiser conteúdo mais robusto, já sabe, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você poder receber as notificações, porque aqui eu solto praticamente todos os dias essas cápsulas de conhecimento. E uma vez por semana, no máximo 2, eu solto um vídeo longo de conhecimento mais estruturado, que esse a gente realmente demanda muito tempo para gravação, demanda muito tempo de estudo e é um pouco mais complicado de elaborar. E se você quiser acompanhar esses vídeos aqui no canal, você já sabe, se inscreve e marca o sininho. E vamos para cima, porque vocês podem ter notado que agora eu estou de uniforme. Aqui a gente sempre fala gestão, planejamento, muita contabilidade estratégica e vendas não foge disso. Até o próximo vídeo.